Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula inicial de banco de dados. A gente vai trabalhar com conceitos fundamentais, ferramentas conceituais, análise de ferramenta, utilização da ferramenta case, que nada mais é que a análise, interpretação de um estudo de caso. E nós vamos começar pelos conceitos básicos de banco de dados. Então a gente precisa primeiro entender qual o conceito por trás de banco de dados, para que a gente comece a trabalhar, e tem que ficar muito claro isso para a gente, né? Então, o que seria esse banco de dados? Perfeito? Já adianto que não seria esse aqui e muito menos esse aqui. Perfeito? Quando a gente fala em banco de dados, a gente trabalha mais num conceito do que propriamente algo físico ou algum sistema. Então, quando a gente fala em banco de dados, é um conjunto de informações organizadas de tal forma a se ter fácil acesso, perfeito? Aqui ele coloca um pouquinho diferente, conjunto de informações a respeito de um determinado assunto, organizadas de forma a ter fácil acesso. Então, quando a gente fala assim, conjunto de informações, podemos falar, por exemplo, sobre a antiga agenda de papel que nós muito utilizávamos, aonde era um conjunto de informações a respeito de telefones de pessoas que conhecíamos. Ou nós podemos falar também, como exemplo, que um currículo vitae, ele é um conjunto de informações a respeito de uma determinada pessoa. Então lá tem seu nome, seu endereço, seu telefone, e-mail, forma de contato e assim por diante, tá? Então assim, o banco de dados em si, ele é mais um conceito, ele é conceitual, né? Então, mas eu tenho... Não, o banco de dados ele é um conceito, aonde, através desses sistemas gerenciadores de banco de dados, também conhecidos como SGBDs, nós conseguimos gerenciar essas informações, perfeito? Então, alguns exemplos: o currículo vitae, agenda de papel, aquele organizador de arquivos que é organizado ou por ordem alfabética ou por assunto. São bancos de dados que não são considerados informatizados, porém são banco de dados. Se você pegar uma parede numa caverna, uma pintura rupestre, aquela parede é um banco de dados, porque ela está armazenando uma determinada situação, ela está armazenando informações do que foi aquela determinada época. Então, tudo que é um conjunto de informações a respeito de um determinado assunto, organizados de forma a fácil acesso, nós podemos considerar isso aí como um banco de dados. E é importante a gente entender esses conceitos iniciais justamente para facilitar o que vem posteriormente, tá? Então, alguns exemplos aí, de banco de dados. Então, ir a um banco, fazer depósito ou retirada de dinheiro, fazer a reserva em um hotel, em companhia aérea, fazer pesquisa de itens em uma biblioteca computadorizada, pesquisar preços de itens em um supermercado. E ele fala que as atividades acima são exemplos de aplicações tradicionais de banco de dados, onde a maioria de informações são armazenadas através de textos ou números, né? Então, quando nós falamos aí sobre o tal do banco de dados, nós precisamos entender uma coisa. Todo o sistema é dividido em duas partes, que nós chamamos em programação de front-end, que é aquela parte de interação com o usuário, e nós temos o back-end. O que é o back-end? A parte de funcionamento, de armazenamento da informação, dos dados, Então, quando nós montamos um sistema, nós temos que entender que um sistema é a junção. Mas por que tem o front-end? Por que tem o back-end? Se a gente voltar um pouquinho no passado, o próprio curso de informática era um curso de processamento de dados, perfeito? Por que era chamado de curso de processamento de dados? Porque nós não armazenávamos essa informação. Assim, a gente processava, então ia fazer uma folha de pagamento, qualquer coisa do tipo, nós processávamos a informação e do outro lado saiu o resultado. Então, eu tinha que pagar tanto para fulano, tanto para ciclano e assim por diante. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, entendeu-se que essas informações poderiam ajudar na tomada de decisão, poderiam ajudar num planejamento da empresa. Então, se você parar para pensar,
Os dados armazenados hoje são dinheiro. Então, quando você está utilizando um aplicativo de celular que ele fala para você, posso ter acesso à sua câmera, posso ter acesso aos seus arquivos, de certa forma você está dando informação para aquele determinado servidor, para que com essa informação ele possa te oferecer produtos, ele possa te oferecer serviços. Então é justamente aí nos dados. Os dados, por exemplo, eles mudam o resultado de eleição, né? Para vocês entenderem a importância dos dados. Hoje, a questão do gerenciamento de grandes quantidades de dados, né? A mudança e assim por diante. Então, é extremamente importante você entender essa questão inicial aí de fundamentos de banco de dados, ou os conceitos iniciais de banco de dados, né? Então ele dá alguns exemplos aí, banco de dados multimídia, que armazena figuras, som e vídeo. Então se você pegar, por exemplo, a Netflix é um conjunto do quê? De armazenagem de vídeos, onde você acessa uma capa, uma determinada descrição e assiste, então ele seria um link, né, com o banco de dados. É um front-end que faz um link com o filme hospedado. SIG, sistemas de informações geográficas. Então você pegar o próprio GPS, a questão do GPS, que ele sabe a sua localização e ele consegue falar, olha, você está aqui no ponto A e para você chegar ao ponto B, a rota mais fácil, ou a rota mais rápida, ou a rota onde você vai ter menos problema, ou a rota pelas principais vias. Então ele consegue informar você, através dessas informações já pré-armazenadas. Tanto que se você pegar hoje o próprio Google Maps, se você programar uma rota, essa rota você pode até pedir para o celular fazer o download para que caso você não tenha conexão com satélite, você consiga fazer o teu percurso sem maiores problemas. E isso, o que está por trás? Um banco de dados. Sistemas em tempo real. Então você pega aqueles softwares, por exemplo, que gerenciam a empresa inteira. Tá? Então ele em tempo real, ele sabe o que tem em estoque, ele sabe o que foi produzido, ele sabe o tempo de produção, ele consegue passar para o gestor informações como, olha, o funcionário tal não está tão produtivo, a gente está perdendo dinheiro, nós reduzimos a qualidade da matéria-prima e isso está gerando mais demora na produção. Então esses sistemas em tempo real, eles permitem que a gente tenha o melhor gerenciamento do nosso negócio. Só que o que acontece? Tudo isso é baseado em banco de dados, perfeito? Eu tenho que ter um banco de dados, eu tenho que ter um back-end. Tanto que a gente, a terminologia para a pessoa que trabalha tanto com o front-end, que é a parte de interação com o usuário, como o back-end, que é a parte de gerenciamento e armazenamento de informações, nós passamos a chamar de full stack, que é aquela pessoa que tem conhecimento de ambas as situações para poder atender o cliente da melhor forma possível, seja através de um website, seja através de um aplicativo de celular, seja através de um programa desktop feito em Java, feito em Python, feito em C# e assim por diante, tá? Então nós temos aí a parte de linguagens de front-end, a gente faz toda a parte da interface de interação, porque qual é o problema? Por que precisa? Qual é a necessidade do front-end? Imagine você que eu teria que ter um expert para trabalhar cadastrando telefones e dados de clientes de um dentista, por exemplo. Já pensou em ter que pagar uma pessoa especializada, um database administrator, que a gente chama de DBA, né? Um profissional que trabalha, que administra esses dados, ter um DBA para poder cadastrar lá as informações dos clientes desse dentista. Então foi criado a metodologia de front-end, por quê? Para que uma pessoa não precise ter uma formação muito complexa para conseguir interagir com o sistema. Então, geralmente ela vai interagir com esse sistema através de formulários, de campos, e é justamente a partir daí que a importância do banco de dados. Porque muita gente pensa que a gente faz o front-end primeiro para depois fazer o back. Não. Tudo que vem de front-end, ele vem do back-end, tá? Então, assim, eu fiz lá um cadastrinho, mas aquela telinha do cadastrinho vem dos dados, vem de como você montou esse banco de dados. Os campos que tem lá no banco são os campos que vão aparecer no front-end, de uma forma mais agradável, para que uma pessoa não tenha que ter uma especialização para trabalhar com um simples cadastro de cliente, por exemplo. Tá? Então,
Aqui, no caso de sistemas de informação, né, a parte de banco de dados, o que ele veio trazer de benefício? Se a gente parar para pensar, lá em 80, 75, o que acontecia, né? Eu tinha a questão do processamento de dados, né, que eu não armazenava essas informações, e era muito, se você parar para pensar hoje, foi extremamente complicado, porque essas informações seriam importantes para o gerenciamento do meu negócio. A partir do momento que eu tenho dados para poder gerenciar como eu devo conduzir, seja a produção, seja a venda, seja a administração de funcionário, eu tenho aumento de competitividade e tenho também uma vantagem estratégica sobre os meus concorrentes. Então, a análise desses dados armazenados, ele possibilitou uma série de vantagens dentro das empresas, né? Então, eu posso criar aí padrões produtivos, posso trabalhar com ferramentas. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Business Intelligence, ou BI, ele é o quê? Ele é uma forma de pegar todos esses dados em tempo real, conseguir gerenciar e falar assim, olha, o melhor caminho a tomar é por aqui. Não, olha, a gente tem que dar um break, vamos parar de produzir. E tudo isso é baseado na análise das informações armazenadas, aonde? No banco de dados. Então, fazendo uma referência direta, até para vocês entenderem a importância disso, a gente fala que lógica de programação e fundamentos de banco de dados é para programação como português e matemática para o ensino médio, por exemplo, porque são matérias de base. Se você tem uma base muito bem fundamentada, depois facilita em tudo, facilita na parte de linguagem, facilita na parte de desenvolvimento lá do script, né, da criação do banco de dados nos SGBDs, nos sistemas gerenciadores de banco de dados. Aqui nós vamos trocar um pouquinho para entrar no conceito de abstração. Então deixa eu mudar aqui para vocês. Por que, professor, essa questão de abstração, né, ou abstrair? Então vamos ver a definição do dicionário. Ele fala o seguinte: abstrair, não levar em consideração, abstraiu-se de seus preconceitos, deixe de pensar nisso, abstraia, estar extremamente concentrado. Mas o que é essa palavrinha dentro de desenvolvimento, dentro de banco de dados? Ela é extremamente importante, porque nós temos que trabalhar com a nossa abstração. E o que é a tal da abstração, né? Analisar isoladamente um aspecto contido num todo, sem ter em consideração sua relação com a realidade. Resultado desta operação, a brancura considerada em geral, sem ser aplicada a um objeto, a uma abstração. Traduzindo, para ficar mais fácil, numa linguagem mais fácil da gente entender, é você conseguir levantar junto ao teu cliente quais são as necessidades dele, transformar isso num sistema que consiga melhorar a produtividade, melhorar processos e uma série de coisas. Então, a abstração dentro do banco de dados, por isso que eu saio uma parte lá do conceito, do banco de dados, a gente vem um pouquinho para a abstração, para entender o seguinte, que antes de mais nada, eu preciso saber analisar uma determinada situação, que aqui no nosso curso, nós vamos trabalhar aí com vídeos, nós vamos trabalhar com documentos de requisitos, né, ou de estudo de caso, onde como é que funciona a metodologia de ferramenta case. O ideal é que nós tivéssemos aí um cliente real na qual nós pudéssemos entrevistá-lo, fazer de forma prática isso, mas qual que é o problema? Quantas universidades existem no Brasil de desenvolvimento de sistemas? Então fica um pouquinho complicado de ter um cliente para cada classe, né? Então são ferramentas que nós utilizamos para que você comece a entender como é que eu consigo, através de uma entrevista, identificar quais são os pontos chaves, como é que eu consigo passar isso para criar um banco de dados. Então, para a gente começar a entender, eu vou dar um exemplo prático aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer no Excel, tá? Vou mostrar um exemplinho prático aqui. Então, vamos supor que fosse colocado para vocês uma situação seguinte, aonde você começou a trabalhar numa loja que só vende tênis e sapato, né? E por algum motivo não tem sistema e eu necessito cadastrar
os sapatos, né, que estão entrando no estoque. Ele falou assim, olha, veio um carregamento, veio a nota fiscal, e aí eu preciso que você, de algum jeito, via papel, né, que não é o ideal, a gente sabe que o ideal é nós utilizarmos ferramentas informatizadas, mas surgiu lá um problema na qual ele precisa cadastrar essas informações. Tranquilo? Já é uma introdução para a gente começar a entender um pouquinho do que seria um banco de dados. Então ele fala assim, olha, com que você trabalha, né? Basicamente trabalho com tênis, nós só trabalhamos com tênis. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma tabelinha aqui chamada tênis, tá? Então vou colocar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui para falar que essa é uma tabela de tênis, tá? Deixa eu colocar aqui em preto, coloquei bem amarelão aí para o pessoal conseguir visualizar, né? Porque às vezes pela aula fica assim, pelo vídeo fica ruim. E aí eu preciso cadastrar tênis, ou sapatos, melhor, em vez de tênis vamos colocar sapatos, né? Então aqui, seguinte, cheguei, ele só me deu um computador, falou para mim, olha, resolve esse problema, eu preciso arrumar um jeito de cadastrar isso aí. Como é que eu cadastraria essas informações? Eu tenho características dos sapatos para poder diferenciar um sapato do outro. E quais seriam essas características, né? Vamos começar primeiro aqui, deixa eu colocar centralizado bonitinho. Então, a primeira característica que eu poderia colocar para esse sapato, aleatoriamente, vamos colocar aqui cor, preciso saber a cor. Esse sapato também precisa ter um valor. O que mais que esse sapato precisa ter? Ah, professor, tem cor, tem fabricante, ou vamos colocar marca, né? Vamos colocar a marca aqui, então cor, valor, marca. Que mais? Quais mais informações nós poderíamos cadastrar de sapato? Então colocamos lá cor, valor, marca. Vamos colocar tamanho, professor. Pô, tamanho é importante, porque sem tamanho, como é que eu vou depois procurar esse cara lá dentro do estoque? Opa, no estoque, como é que a gente vai gerenciar? Professor, precisa colocar aí quantidade. Então vamos colocar aqui quantidade, né, dos sapatos que vão ser colocados lá no estoque. Depois da quantidade, eu posso colocar ele em qualquer lugar? Não. Nós precisamos aí a localização. Então colocamos aí a localização desses sapatos, perfeito? E quando eu faço isso aqui, de identificar dentro do sapato, quais são as características desse sapato, eu estou arrumando uma forma de armazenar informações. Lembra lá do que nós falamos no início da aula. Conjunto de informações a respeito de um mesmo assunto, organizadas de fácil acesso, né? Que nós tenhamos fácil acesso a essas informações. Mas vamos continuar aqui com o preenchimento, eu vou colocar, ver se tem mais algum. Então colocamos cor, valor, marca, tamanho, quantidade, localização. O que mais nós poderíamos colocar? Ah, professor, não lembro agora, tá? Então vamos deixar por aqui, cor, valor, marca, tamanho, quantidade e localização. Só que a segunda parte da definição de banco de dados, ela fala o seguinte, de termos fácil acesso. Então, se eu fosse pesquisar no banco de dados lá de sapato por cor, tem um monte de sapato da mesma cor. Eu posso ter sapatos do mesmo valor. Posso ter sapatos da mesma marca. Posso ter sapatos do mesmo tamanho. Posso ter as mesmas quantidades. E aqui gerou um problema. Por quê? Como é que eu vou conseguir diferenciar um sapato do outro? Pô, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o cor daqui, vamos passar o cor para cá e vamos colocar, porque quando vem na caixinha vem um código de barra. Vamos utilizar esse cara, né? Ou vamos colocar um código para esse sapato. Então vamos efetuar o cadastramento. Então código 001, valor R$120, sabe, barato sapato. Marca Santo Tomé, tá? Nome de vinho, mas vamos colocar em sapato. Tamanho 44, quantidade 10 unidades, localização A22, que é o número da prateleira onde ele está. Vamos colocar aqui A22. Cor preto, tá?
Então, o que acontece? Se eu pesquisasse pelo código 1, veria exatamente as informações a respeito desse sapato que eu coloquei lá no estoque. Perfeito? Se eu colocasse o código 2, um código sequencial para poder identificar esses sapatos, já viria informações específicas de outro fabricante, de outro modelo, de outra coisa. Tá vendo? Eu mesmo falando modelo, não tem aqui, mas podemos colocar aqui modelo e dentro de modelo colocar aqui social. Então, essas características, então, esse conjunto de informações a respeito de um mesmo assunto, que organizadas ter fácil acesso, é o que nós chamamos aí de banco de dados, tá? É esse o conceito. É aí que nós conseguimos transformar isso em um sistema, perfeito? E dentro desse sistema, nós, claro, isso aqui seria um conceito bem inicial do que viria a ser um banco de dados. Na verdade, nós nem chamamos isso aqui de banco de dados, né? Nós chamamos isso aqui de tabela. Isso que nós preenchemos aqui é um registro. Aí vem o conceito de atributo, entidade, mas são conceitos que nós iremos trabalhar aí na próxima aula, tá bom? Desde já agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida eu estou à disposição e espero você na nossa próxima aula, tá bom? Um abraço e até a próxima.